Graça e paz, queridos. Amém. Oséias capítulo 4, versos de número 6. Um texto muito conhecido também, os irmãos já têm certa familiaridade com esse texto. Que Deus me lembrou esse texto com base num texto que uma irmã, não sei o nome, não conheço todos ainda pelo nome, 2 semanas atrás, ou 3 semanas, se eu não estou enganado, ela falou de um texto de Isaías capítulo 1. E me fez lembrar, esta é a irmã, né, ela citou de Isaías capítulo 1, né? E me fez lembrar esse texto de Oséias, o capítulo 4, verso 6. Lá em Isaías, quando a irmã ministrou, quando a irmã, né, foi falar desse texto, citou na verdade esse texto, ela disse que, como está escrito, o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do teu possuidor, mas Israel não tem entendimento. Esse é um texto forte. Às vezes a gente não para analisar, né? É um texto forte. Deus falar que os animais conseguiam discernir os seus donos, aqueles que tinham autoridade e propriedade sobre eles, mas o povo de Israel, que Deus havia caminhado, construído, formado e caminhado em todo o deserto, ainda que tenha passado por muitas privações, muitas lutas, o deserto escaldante, mas em nenhum dia, desde quando Israel pisou no início da peregrinação do deserto, até o dia que Israel pisou na terra prometida, não teve um dia que faltou o pão vivo que desce dos céus. O maná naquele contexto ainda, que depois iria apontar, como João disse, o pão vivo que desceu dos céus. E eu gosto de falar isso porque às vezes nós mistificamos muito e por falta de entendimento. A gente diz que quando nós estamos passando por determinadas lutas, determinada diversidade da vida, nós falamos que estamos no deserto. Eu faço uma correção desse tipo de pensamento, porque o deserto ele é toda a nossa peregrinação na terra. O deserto não é quando nós estamos passando por uma luta mais acirrada. O deserto ele começa desde quando nós somos convertidos em Cristo Jesus. Quando o Senhor nos tira do Egito, similar ao que aconteceu com Israel, eles começaram a sua peregrinação até que eles alcançaram a terra prometida. Então nós estamos no deserto desde o momento que nós fomos convertidos a Cristo. E só vai passar esse deserto quando alcançarmos a Canaã celestial. Eu vejo muitos irmãos falar, estou no deserto, deserto nosso, desde quando o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, que é simbolicamente também a retirada do Egito. E aí peregrinamos até alcançar aquilo para o qual já fomos alcançados. Em Cristo Jesus nós já fomos alcançados para isso, mas nós devemos permanecer buscando para alcançarmos aquilo que por Cristo já temos alcançado. E Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós ministramos a palavra de Deus por 2 motivos. Primeiro, porque entendemos que somos sacerdotes e vivemos para a glória do Senhor. Vivemos para glorificar o nome do nosso Deus, o único, de quem de fato é devido, a quem de fato é devido toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. E o segundo motivo no qual nós ministramos é para a edificação dos santos. É para a edificação da igreja do Senhor. São 2 motivos porque nós estamos à frente e qualquer servo do Senhor tem essa concepção. Existimos primeiro para a glória do Senhor e em segundo momento para a edificação dos santos. Só que o aprender, ele muitas das vezes depende muito mais daquele que está sendo instruído do que de quem instrui. Obviamente, daquele que instrui, a Bíblia diz: se é o dom de ensino, que haja esmero, que haja dedicação. Só que ninguém aprende se não quiser aprender. Você pode estudar vários livros de pedagogia, ele vai dizer, primeiro momento, a pessoa tem que desejar
aprender. Ele tem que querer aprender. Ele tem que ansiar. Ele tem que ter desejo de aprender. Quando para Israel faltou conhecimento, não foi porque Israel não havia conhecimento. Haviam homens que tinham muito conhecimento. Mas faltava entender. É quando a pessoa se dispõe a compreender e a seguir aquilo no qual foi ensinado. Eu digo que quebrantamento não é somente chorar. Chorar, prantear diante do Senhor. Quebrantamento é quando nós nos submetemos à vontade daquele que nos instrui. Estar quebrantado é estar sujeito a ser instruído e ser conduzido por aquele que lhe instrui. No nosso caso, maior, o Espírito Santo do Senhor. Eu vou fazer uma síntese rapidamente dessas 3 oportunidades, na verdade, das 2 primeiras oportunidades que eu tive, para a gente entrar nessa agora, e você vai entender por que eu estou construindo dessa forma. Primeiro nós falamos sobre reino, sacerdócio e discipulado. Eu peguei um consolidado, uma síntese muito rápida, para falar do reino de Deus, que vai do Antigo ao Novo Testamento, o estabelecimento. Falei do sacerdócio e falei do discipulado. Eu amo, uma coisa que eu amo muito, algumas coisas concernente àquilo que Deus ministra, tem coisas que se destacam mais em nossa mente. Eu amo muito a questão da justiça de Deus. Eu amo muito a questão da habilidade que Deus nos dá de comunicar. A comunicação ela não acontece simplesmente quando alguém fala. A comunicação ela só acontece quando alguém fala e o outro lado compreende. Se você simplesmente falar e o outro lado não compreendeu, você só transmitiu informações, dados. O outro lado não compreendeu. Então eu luto muito, me esforço muito para que as coisas concernentes à minha vida, ela seja clara para a igreja. Eu, na primeira oportunidade que eu ministrei sobre reino, sacerdócio e discipulado, porque eu entendo que o reino de Deus percorre toda a Bíblia, o sacerdócio percorre toda a Bíblia, assim como o discipulado percorre toda a Bíblia. Isaías mesmo disse: todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Moisés fez Josué de discípulo. A gente vê, Elias faz Eliseu de discípulo. Então, fazer discípulos é algo nato em toda a Sagrada Escritura, enfatizado muito mais através de Jesus Cristo. E eu, na primeira apresentação que eu fiz, eu falei um pouco do meu testemunho bem breve. E falei que interrompi uma comunidade que eu estava andando, porque eu tinha chegado em um pico de estresse muito alto. Mas muito alto mesmo. O estresse é natural na vida humana. Mas o estresse, ele tem que ser momentâneo. Ele acontece, vem aquele estresse até para você poder reagir, e você reage, ele cessa. Quando você passa um estresse por muito tempo, você entra no processo de estresse crônico. E todos nós somos psicossomáticos. Nós temos o psique, que é a nossa mente, a nossa alma, está ligada à nossa alma, e o soma, que refere-se ao corpo. Então, quando a gente vai em uma carga de estresse muito alta, ele vai estourar no nosso corpo. Ele vai sair de nós resultado daquilo que o corpo não está mais suportando. Eu nunca pensei que iria passar por isso, porque eu sempre me envolvi muito, sempre fiz muitas coisas em paralelo, 7, 8 coisas nos trabalhos que eu passei, fazendo tudo em paralelo, e tinha sempre uma boa resistência. Só que toda resistência é como um copo de água, que você vai preenchendo de água e chega no limite. No segundo estudo que nós fizemos, nós falamos algo que talvez tenha, em alguns pontos, em alguns aspectos, soado mal para alguns irmãos. Vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Por que eu falei sobre esse tema? Observe que desde o primeiro momento eu tenho tentado tirar os irmãos da terra. Quando eu digo tirar os irmãos da terra, ou vou falar diferente, tirar os irmãos da proximidade daquilo que você está observando. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você vê a distância, você vê em perspectiva.
E a compreensão do comprimento, largura, altura é o que me faz compreender a profundidade. Então eu tenho tentado tirar os irmãos de próximo dos eventos para eles olharem mais distante. Não significa dizer que vocês não tenham já passado por isso, que você não tivesse tido esses ensinos. Eu não sei, não caminhei com vocês até então. Mas eu faço isso porque é o que Deus sempre tem me ensinado. Eu ensinei 17 anos em seminários e sempre gostei de fazer esse tipo de estudo. Eu falei em relação à perspectiva, eu vou dar agora uma outra visão, visão da águia. Por que a águia ela sobe um alto voo quando ela vai alcançar a sua presa? Porque a visão binocular da águia, à distância, ela vê melhor. Mais próximo ela não vê tão bem. Quando ela se distancia, ela consegue compreender melhor. Porque os clubes de futebol têm técnicos. Porque se você estiver ali se movimentando no jogo, você não consegue acompanhar tudo. Até por causa do nível de estresse que o jogo é. O técnico ele tem que estar fora, observando e dando as direções. Então, o que eu tenho tentado fazer é isso, é levar vocês de uma forma mais distante para vocês contribuir naquilo que vocês já têm aprendido, naquilo que vocês já têm sido ensinado. Só que são processos contínuos. É como se fossem doses homeopáticas, ou por osmose. Por isso que eu tenho até hábito também de repetir aquilo que eu já ensinei, aquilo que eu já falei. Então no segundo estudo eu falei sobre isso, sobre ver. E por que eu coloquei alguns fatos de que alguns olharam para Cristo e não viram o Cristo que nós vemos? Porque a gente tem que saber disso. Cristo foi reprovado e rejeitado por muitos. Tendo sido ele pedra preciosa, eleita e aprovada por Deus. É fazer os irmãos entender que nem sempre aquilo que o mundo aprova, Deus aprova. E nem sempre aquilo que o mundo rejeita, Deus rejeita. Porque Deus não vê como o homem vê. E às vezes a gente olha para Cristo somente na nossa perspectiva cristã. E não analisa que muitos viram Cristo como um endemoniado. O sumo sacerdote Caifás falou isso, quando ele estava sendo julgado. E nós? Será que nós, nesse contexto de mundo que nós estamos vivendo, nós às vezes também não somos vistos como loucos, como a Bíblia diz? Né? Como bitolados? Como marionetes? Às vezes somos vistos assim. E a gente às vezes não quer olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. O que para nós é maravilhoso, o que para nós é excelso, o que para nós não há como comparar estar em Cristo Jesus, para muitos que estão no mundo não estão nem aí para isso. E não querem nem saber o quanto você tem comunhão com Deus. Até que ele vai ter uma crise. Ele ou ela vai ter uma crise. Eu costumo dizer que nos lugares que eu passo e eu trabalho, eu falo as oportunidades que Deus me dá, e eu fico esperando só o momento da crise dessas pessoas. Porque eu sei que vai ter crise, porque todos nós temos nosso momento de crise. Sendo santo em Cristo ou não sendo. E quando eles passam por esse momento, eles se quebrantam. Aí se tornam mais sujeitos de ouvir e receber aquilo no qual está sendo ministrado. Antes, eles estão zombando, chicanando, fazendo pouco caso, fazendo ouvido de mercador. Então a gente precisa ter essa noção. Mas também precisamos ver como Cristo viu aquele contexto. Foi o que eu falei no segundo encontro. Como é que Cristo viu os religiosos daquela época? Quem sentenciou Cristo foi Caifás. Quem era Caifás? Sumo sacerdote. Tem um livro que eu quero deixar de indicação para os irmãos. O Reino de Ponta Cabeça. O que é esse livro, O Reino de Ponta Cabeça? É um livro que Douglas Gonçalves, o filho do pastor Josué Gonçalves, encontrou na biblioteca do pai dele. Um livro muito velho, estava lá, ele começou a ler, ficou maravilhado com o livro e pediu, entrou em contato com a editora para reeditar esse livro novamente. Aí foi que ele trouxe, Reino de Ponta Cabeça. O que é o reino de ponta cabeça? É reino de cabeça para baixo. Porque o reino de Deus não compara-se com nada deste mundo. E quando nós estamos caminhando no mesmo curso deste mundo, é como se nós estivéssemos na mesma posição que o mundo está. E nós temos que estar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Se a gente começar a comparar nós, corpo de Cristo, nós, igreja do Senhor,
com as coisas que as pessoas fazem no mundo, a gente está andando em conformidade com o mundo. Mesmo que nós não sejamos aceitos, mesmo que nós sejamos reprovados, mesmo que nós sejamos perseguidos, a nossa maneira de viver é uma maneira em que Deus é glorificado. Não importa como as pessoas do mundo estão olhando para nós, estão vendo. Cafona, qualquer coisa que as pessoas queiram ver. E nós temos que estar preocupados sim com o que Deus está vendo em nós. E eu disse nesse momento, se Cristo estivesse em nosso meio, não só aqui nessa congregação, nessa comunidade, prefiro chamar desta forma, em qualquer comunidade, em qualquer lugar que as pessoas se reúnem, o que Cristo diria de nós, como comunidade, um grupo de pessoas reunidos? E o que Cristo diria de nós como seres individuais? O que é que Deus diria de Gilvan? O que é que Deus diria de Cristina? De cada um de nós? Às vezes a gente não se preocupa com isso. Às vezes a gente está levando a nossa vida e está indo na força motriz das atividades que nós temos que fazer. Trabalho, família, ministério, a gente vai e vai sendo levado, a gente não para às vezes para se prostrar diante do Senhor e perguntar: Pai, eu tenho te glorificado, Pai? Eu tenho sido o instrumento no qual o Senhor me preparou para ser? Ou eu tenho negligenciado aquilo que o Senhor tem investido na minha vida? Por isso que a gente precisa olhar como as pessoas viram Cristo. Olhar como Cristo viu o sistema religioso, como Cristo viu as pessoas. Sair um pouco da aproximação, ir a uma certa distância e olhar de longe. Aí a nossa mente se abre, nossos olhos se abrem e a gente consegue compreender mais coisas. E essa compreensão ela tem que estar pautada nas Sagradas Escrituras. O que é essa igreja? Um pouco o pastor Valdino falou aqui, o que é essa igreja? O que é que nós como igreja devemos fazer? Qual tem que ser o nosso posicionamento em todo e qualquer contexto? Seja local, comunidade, seja país, seja estado, seja município, em todo e qualquer contexto, nós somos instrumento de Deus. Nós estamos promovendo na terra o reino do Senhor. Será que se Deus olhar para mim, Ele vai poder dizer... Aí eu posso comparar em 2 episódios. Gideão, malhando trigo no lagar, um anjo assentou do lado e disse: varão valoroso, vai nesta tua força que eu farei Israel ser libertado da mão dos midianitas. Daniel, à margem do rio Edequel, o rio Tigre, ele se prostra e ele vai lá na margem do rio Edequel, e quando ele tem uma visão muito poderosa, ele se prostra. E o anjo que é dirigido a falar com Daniel disse assim: Daniel, homem muito amado, eis que as tuas orações foram ouvidas, e eu fui enviado por causa das tuas palavras. Será que Deus, olhando do seu alto e sublime céus, independente, como o pastor Oswaldino também colocou, das consequências, será que Ele olha para nós e vê um Gideão? Será que o Senhor olha para nós e vê um Daniel? Onde Ele diz, ou uma daquelas igrejas, não me lembro se foi Esmina ou se foi Sardes, que Ele diz que eu vejo que você é fraco, tem pouca força, mas não negastes a minha palavra, não negastes o meu nome. Eu prefiro ser visto diante de Deus dessa forma, fraco, limitado e imperfeito, mas se esforçando para não afastar da palavra de Deus. É essencial para as nossas vidas. E hoje eu quero falar, deixa o celular aqui responder, porque pronto. Hoje eu quero falar sobre o que viram nele, continuando, porque naquela outra vez eu falei o que viram nele. E falei que podem ter visto em Cristo, inclusive ele como desocupado, porque vivia caminhando de um lado para o outro, não tinha atividade profissional, ainda tirava os homens da pesca, que era uma atividade profissional naquele contexto, e vivia perambulando, sustentado por mulheres, os seus próprios irmãos, sua família, ali quando fala parentes, são as famílias mais próximas dele, foi deter Cristo, achando que ele estava fora de si. Às vezes a gente ouve um evangelho, e o que eu estou falando, queridos, não é sobre aqui. Pouco eu conheço vocês e pouco acompanhei vocês. Mas eu falo das minhas experiências itinerantes nesse contexto do ministério que Deus tem me concedido.
muitos ministérios, muitas comunidades, a gente vê as pessoas pensando que eu só estou louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, se eu estou bem, né? Se eu estou prosperando, se eu estou alcançando N coisas. Aí eu sempre pergunto, se a gente olhasse, estivesse naquele tempo, a gente olhasse para João Batista, a gente diria o quê? Com essa ótica hoje, João Batista, coitado, foi um frustrado. Eu prefiro ser um João Batista, vivendo pelo deserto, mas preparando o caminho do Senhor. Aí falei um termo forte naquele dia, né? Vá com a cadeira de Moisés para o inferno. Lógico que não é com Moisés que eu estou falando, porque Moisés não tinha cadeira para sentar. Essa cadeira quem pôs foi os fariseus no sinédrio. Foram os saduceus no sinédrio. Eles que pôram essa cadeira, porque eles queriam viver disso, de fama e de ostentação. Aí vocês param e vocês analisam dentro do contexto eclesiástico brasileiro, para nem ir para o mundo, porque do mundo eu não conheço 100%. Conheço do Brasil para estar vivendo nesse nosso contexto. Será que não tem muitos lugares que inicialmente se reuniam para adorar e glorificar o Senhor, mas que hoje tem muitas cadeiras de Moisés no centro? Será que é melhor a gente ir vivendo em lugares assim, para estar no centro, como sentados na cadeira de Moisés, ou é melhor ser como João Batista? Para que Deus olhe para aquele que está sendo rejeitado pelo mundo, como João Batista, mas de dizer, não, meu filho, tu és meu servo. Não, minha filha, você é minha serva. E parece que a gente construiu uma ideia de que se eu não for bem sucedido, eu não estou sendo abençoado por Deus. Quem te disse? Muitas vezes, nós não somos bem sucedidos aos olhos do mundo, em muitas coisas. Mas diante de Deus, Ele nos vê. E é isso que a gente precisa ter entendimento, queridos. Nós não estamos nessa terra para ter sucesso. Nós não estamos nessa terra para viver querendo só estar muito bem. Paulo disse muito claro: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer padeçamos, quer estejamos alegres, em tudo que nós passamos, fazemos, porque se Cristo morreu, e nós não nos dermos também a essa morte, da renúncia do nosso próprio eu, como vamos experimentar a ressurreição? Em Cristo Jesus, porque Ele mesmo, o Filho do Deus vivo, se deu em sacrifício e padeceu. Quando a gente olha para os apóstolos de Cristo, a gente vê homens que foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, segundo os historiadores contam acerca de Pedro. Aí parece que nós, no nosso contexto, não queremos isso. Queremos estar muito bem, né? Até algumas palavras já totalmente produzidas que a igreja tem falado: eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Eu sou cabeça e não sou cauda. E não entendem que é melhor a gente padecer, mas estar fazendo a vontade do Senhor. É melhor nós servirmos como servos deste mundo. E as pessoas nos rejeitam e nos reprovem. E às vezes é até bom ser reprovado em muitos contextos religiosos. É muito bom ser reprovado em muitos contextos religiosos. Por quê? Porque muitas das vezes, queridos, e não é de hoje, há muito tempo, Deus não tem feito parte em muitos lugares. Porque o povo me virou as costas e não o rosto, diz o Senhor. Deus falou muitas vezes isso acerca de Israel. Virar o rosto é quando você simplesmente estava olhando para lá e você vira para o lado. E virar as costas é quando você completamente se vira. Em muitos lugares já viraram as costas a Deus. Em muitos lugares já se afastaram anos-luz na direção do Senhor. E nós não podemos viver assim. Vocês vão ver que eu gosto muito de trazer o Antigo e o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele vai evoluindo até alcançar a ordem perfeita, que é a nova aliança, que é a graça de Cristo Jesus. E eu trago alguns símbolos sempre. Eu trouxe o símbolo do tabernáculo, porque o tabernáculo ele tem uma centralidade no contexto veterotestamentário, no contexto do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quem é central? Cristo Jesus. Por que Cristo
é central e o tabernáculo também foi central. Porque o tabernáculo é o lugar que Deus habitava no meio do povo. Jesus Cristo é a pessoa que o Pai habita no meio do povo. Essas comparações, eu não devo hoje construir um tabernáculo e querer viver aquela realidade. Mas eu preciso olhar compreendendo essa realidade primeira, para entender a grandeza de quem é Cristo para nós. Um dos primeiros livros cristãos que eu li, que é até considerado como aceito em nosso contexto teológico, que é da Adventista do Sétimo Dia, foi um livro de... não sei se é Carlos Bullion, que é um pastor muito conceituado, acho que não é mais vivo. E o texto do livro, o título do livro diz assim: conhecer Jesus é tudo. Alejandro Bullion. Lembrei. Alejandro Bullion. Conhecer Jesus é tudo. Quando a gente pega o Antigo Testamento, que a gente vê quantas coisas estão apontando para Cristo. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente se ofende quando a gente ouve determinada palavra, quando diz: o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. A gente às vezes diz assim: não, como é que falta conhecimento? Se tanto ensino foi dado, às vezes não é falta do ensino ter sido dado. É falta de quem ouviu assimilar o que foi ensinado. Aí uma comparação breve, nós que temos 10, 15, 20 anos de crente, alguns aqui têm esse tempo. Você hoje tem condições de fazer um panorama geral, evangelizando alguém, conversando com alguém no seu trabalho. Você tem condições de fazer um panorama geral sem olhar para a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e pregar o evangelho para essa pessoa. Olha as pregações no livro de Atos dos Apóstolos. As pregações do livro de Atos dos Apóstolos, alguns começaram de Abraão, outros começaram de Caim e Abel, até chegar em Cristo. Muitos de nós, com 5, 10, 15, 20 anos na fé, não tem condições de ir no processo de evangelismo, ou de uma explicação acerca da vossa fé, porque você crê, e você transcorrer de Gênesis até Apocalipse, explicando um panorama geral para essa pessoa. Quantos de nós temos esse conhecimento e essa condição de realizar isso? Ah, Gilvan, mas é para todos ter? É para todos terem. O autor dos Hebreus diz que pelo tempo decorrido já haveriam de ser mestres. Mas por que não aprendeu? Porque não foi ensinado? Não. Porque ninguém aprende se a pessoa não quiser aprender. Você só aprende os dois sentidos que nós usamos, o sentido da audição e o sentido da visão, que é esse momento agora para captar o máximo que puder. É quando você chega em sua casa, pega lá os slides, pega lá os textos, aí você vai para o seu canto reservado, o seu devocional, faz sua oração e você vai ler ipsiliter. O que está nos slides, colocando o texto e pedindo que o Espírito Santo, porque às vezes nós ministramos e você não consegue compreender o que nós estamos falando. E você pedir ao Espírito Santo, que é o papel do Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que Jesus Cristo havia dito. E você querer entender essas coisas. Anotar, revisar e ir construindo esse processo. Chega um momento que você tem um domínio. E por que não chegou a esse momento ainda? Pessoas que têm 10, 15, 20 anos de fé. Explica as coisas soltas, não consegue fazer conexões. Eu, quando ensinava informática, comecei a área de ensino, secularmente falando, eu tinha a mania de desenhar um perfil de um crânio, né? A cabeça ali, o nariz, a boca, o perfil, e eu começava a fazer um bocado de pontinho solto no quadro branco, ou um quadro de giz. A Byte era, às vezes, quadro de giz ainda, fazia um bocado de pontinho solto. Aí eu dizia para as pessoas assim, para meus alunos: sabe o que são esses pontos soltos? São as informações que estão chegando no seu cérebro. Avalie quantas informações vocês já receberam do pastor Neto. Quantas informações vocês já receberam em tantos lugares, sobretudo no contexto de hoje. Sabe quando é que nós compreendemos? Ou sabe quando é que nós percebemos que estamos compreendendo? Quando esses pontinhos começam a ser ligados. Aí eu começar a fazer assim com os colegas. Porque, queridos, neurônios são isso. Se eles estiverem soltos, você não vai compreender.
Só tem ideias soltas na sua mente. Quando esses pontinhos começam a ser interligados, você diz, agora eu estou compreendendo. Você mesmo percebe o quanto você está compreendendo aquilo que está sendo ministrado. E o que falta é isso. Muitas das vezes, conectar esses pontos. Quando não se conecta esses pontos, quer dizer, é terrível para o entendimento. Fica tudo solto na mente. Sobretudo nesse tempo de hoje, que você entra na internet e você ouve dezenas e centenas de ministradores, palestrantes, coaches, que tem existido em muitos lugares. Volume de informação absurda, coisas até que não são nem bíblicas, não podem nem passar por crivo da hermenêutica de uma interpretação fiel. Mas é isso que muitas vezes estamos ouvindo. Quando não tem conexões, quando existem as conexões, quando vem uma heresia, ela esbarra nas conexões. Porque quando vem uma heresia, ela não tem conexão com a Bíblia. Ela está solta. Quando vai nas conexões que estão no seu cérebro, rapidamente seu cérebro produz e diz, eu não consigo respaldar isso. Eu não consigo lugar para encaixar isso. Então precisamos ter essas conexões. Então quando a gente fala por que o povo não tem entendimento, é porque falta essa disposição de se lançar. Abra aí em Romanos capítulo 10, versos 2. Romanos 10, versos 2. Hoje, queridos, de ontem para hoje, eu e minha esposa, eu acabei ontem fazendo muitas coisas. Estava muitas coisas pendentes para fazer, acabei fazendo tudo em um dia só. Não consegui nem pegar no sono. Primeiro que eu tinha passado o horário de dormir. Talvez eu consegui pegar no sono depois de 3 da manhã. Sempre que eu perco o horário de dormir, no outro dia, é difícil para estar em pé. Romanos, o capítulo 10, no versos 2. Porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Uma dessas passagens, eu não me lembro qual, o pastor Oswaldino também, no domingo passado, ele citou. A palavra que foi pregada naquele contexto, era uma palavra só, seja de Cristo, seja dos apóstolos, mas o povo não conseguia compreender. Eram muitas informações soltas, não conseguiam fazer conexão. Mas por quê? Eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 5, Hebreus capítulo 5, no versos 11. O autor dos Hebreus não se sabe quem foi o autor, existem muitas conjecturas. No versos 11 de Hebreus capítulo 5 diz, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então tem alguns que negligenciam o ouvir. Outros que têm zelo, mas não têm zelo com entendimento. Voltando um pouco no capítulo 4 de Hebreus, no versos 2, diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. Faltou entendimento, faltou fé, e o último foi qual? O último não, anterior, Hebreus 5:11, faltou? Foram negligentes. Faltou entendimento, faltou fé, ou foram negligentes. Quando a gente não compreende, alguma coisa tem que estar acontecendo em nós, para que nós não compreendamos. Está acontecendo algo, a gente tem que discernir isso. Por que tantos anos aprendendo? Por que tantos anos ouvindo palavras, ministrações excelentes, e a gente não consegue sair do essencial, do elementar, do leite, dos rudimentos? Por que isso? Se a palavra tem sido profunda, se o ensinamento tem sido bem estruturado, o que é que está faltando então? A gente tem que julgar a nós mesmos. A gente tem que analisar isso. Quando os homens olharam para Cristo, alguns tendo reprovado a Cristo, olha o que o autor dos Hebreus, no capítulo 9, no versos 11, ele diz,
O livro de Hebreus, para mim, alguns chamam até do quinto evangelho. Há teólogos que chamam do quinto evangelho, a carta aos Hebreus. É um dos primeiros livros que eu oriento muitas vezes pessoas lerem. Se a pessoa já leu o Antigo Testamento, ou leu algumas partes do Antigo Testamento, aí tem aquela compreensão, né, de um Deus severo. Aí eu digo, leia a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus interpreta todo o Antigo Testamento, e sobretudo, a pessoa de Cristo. O autor dos Hebreus disse no capítulo 9, versos 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O autor dos Hebreus, muito provavelmente alguém que tinha muito conhecimento do contexto de Israel, quando ele olha para o tabernáculo, olha a compreensão dele, Jesus é o maior e mais perfeito tabernáculo. Enquanto alguns rejeitaram a Cristo, enquanto alguns tropeçaram em Cristo, outros conseguiram olhar para Cristo e ver que aquela ideia veterotestamentária do tabernáculo se consumava em Cristo, porque tudo está nele consumado. Olha a diferença, porque alguns, o Cristo era um só. Apareceram falsos cristos, alguns estudiosos falam em torno de 5 ou 6. Mas o Cristo, o verdadeiro Messias, é um só. Porque alguns conseguiam ver de uma forma tão negligente, e às vezes até debochada, sentenciando e condenando a Cristo, dizendo que até demônios ele teria. E outros conseguem olhar para ele e ver que ele é o tabernáculo maior e mais perfeito de Deus. Olha a preciosidade das coisas que o autor dos Hebreus vai dizer. No capítulo 1, também de Hebreus, no versos 5, ele vai dizer, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Qual foi o anjo que Deus virou para ele e disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Capítulo 3, versos 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. O que é que Jesus Cristo diz em Mateus? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Quem é maior? Quem edificou a casa ou Moisés? Jesus aqui, Hebreus, diz que ele é maior e mais perfeito tabernáculo. Diz que nenhum dos anjos foi chamado de filho de Deus. Avalie. Quantas coisas. Ainda tem aqui Hebreus 8:6. Ele maior do que Moisés. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. O que é melhor concerto? Aliança. Jesus Cristo é mediador de uma melhor aliança. Não é mais aquela aliança veterotestamentária. Agora aquela aliança veterotestamentária era no sangue dos animais. A aliança neotestamentária é no sangue do próprio Filho de Deus. Olhe como o autor dos Hebreus visualiza ser Cristo. O próprio Cristo em Mateus 16, ele vai perguntar no versos 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem diz os homens ser o Filho do Homem? O próprio Cristo queria ouvir da parte deles. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta. Aí vão todas as conjecturas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, e tu? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ensinado pelo Espírito Santo, disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí que Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo que te revelou isso.
Os irmãos de Cristo, os parentes de Cristo, só vão reconhecer a Cristo, muito provavelmente, alguns estudiosos apontam dessa forma, pós-ressurreição de Cristo. E Cristo estava no meio deles, andou com eles. Nem os seus próprios irmãos reconheceram Cristo. Quando ele ressuscita, ascende aos céus, diante dos seus discípulos. Anda, depois ressuscitado, que foi notório para todos a crucificação. Ele anda ainda por 40 ou são 50 dias, lá em Atos Apóstolos está escrito isso, ele ainda vai andar até que chegar o momento dele ascender aos céus. Às vezes tem pessoas que demoram para compreender. E a visão, para nossa compreensão, queridos, ela precisa ser no tocante espiritual, as coisas espirituais, mas também ela precisa ser no tocante às coisas materiais da vida que nós vivemos, em relação às nossas profissões, ao nosso trabalho, e em relação também ao que está acontecendo sobre o Brasil. A Bíblia diz que nós que somos espirituais discernimos bem todas as coisas, e de ninguém somos discernidos. Temos por obrigação, queridos, discernir bem todas as coisas. Quando iniciou, não vou adentrar nesse fato, mas vou só citar, quando iniciou o culto, foi lido 2 textos, pelo pastor Oswaldino e pela irmã, que está dirigindo o culto aqui, e tem a palavra justiça, que no grego é dikaios, né? Ou dikaios, os justos. Dikaios, né? Justiça. É uma das coisas que mais nós, como servos de Deus, temos que analisar se nós estamos vivendo em justiça. Nós já somos justos porque fomos justificados por eles. Mas a prática da nossa vida, as nossas palavras, a nossa maneira de viver, as nossas ações, as nossas tomadas de decisões, são justas? Se nós somos filhos do justo, tudo que nós fazemos, a gente tem que fazer com plena justiça, pautado na verdade. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, ainda que traga para nós sofrimento, ainda que traga para nós rejeição. O servo de Deus, para mim, uma das coisas que mais me impacta é quando eu digo que eu sou servo daquele que é justo e eu não consigo andar em justiça. Para mim isso é hipocrisia. O professor César Dória, pastor Neto também conhece, nos seminários que nós tivemos, que eram de uma forma espiritual tão tremenda, tão maravilhosa. Eu chegava em casa, não tinha carro naquele contexto, chegava em casa, no finalzinho que eu fui ter um veículo naquela época, eu chegava em casa 11 e pouca da noite. Cristina, acorde. Sente aí. Eu quero falar com você o que eu tenho aprendido. Eu vinha de lá de Brotas para a Cidade Baixa, no ônibus, controlando para não vir faltando, falando em línguas. Quando entrava em casa, eu ia acordar ela. Acorde. Porque o que não estamos aprendendo lá é Deus. Só pode ser Deus. Não é do homem. E o pastor César Dória, pastor e professor, ele dizia assim, não sei se o Aldino vai lembrar disso. Vocês hoje estão criticando muitas coisas que muitos líderes têm feito no contexto de hoje. Naquele contexto ali também já tinha muitos que já eram até pastores. Quando vocês estiverem na oportunidade de líderes, vocês vão fazer as mesmas coisas que os líderes que hoje você critica. Mesma hora orei a Deus e disse, Senhor, se eu fizer isso, me tira da terra. Encerra o meu ministério. Se quando eu chegar na condição de líder eu fizer a mesma coisa que eu criticava, pode tirar minha vida, Senhor. Porque isso é hipocrisia. Encerre o meu ministério, Senhor. E encerrar o ministério era isso que eu falava no meu íntimo com Deus. Me tire desta vida. Porque eu não honrei aquilo que o Senhor me ensinou. Eu não honrei aquilo que eu vi descer dos céus. Essa era a minha oração. Senhor, se eu um dia ensinar aquilo que não está na sua palavra, tira o meu ministério da terra. Eu posso errar, mas deliberadamente, propositadamente, ensinar o que não está na palavra de Deus, pode me tirar desta terra, Senhor. Eu não sou digno daquilo que o Senhor me ensinou. Eu não sou digno daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. E guarda até hoje essa fala do pastor e professor César Dória. Muito impactante, queridos.
O que dizem os homens ser o filho do homem? João, capítulo 6. Para fechar, a gente vai dar um voozinho aqui rápido em João. Capítulo 6. Às vezes eu penso em falar uma coisa, depois interrompo, porque quando eu durmo pouco, tenho dormido hoje 3 da manhã, a mente não consegue processar quando eu tenho uma noite completa de sono. Ontem eu pedi para meu filho configurar o meu celular. Eu sou de tecnologia, trabalho 27 anos, dei o celular para ele. Configure aí para minha tela não apagar. Que minha mente não consigo nem fazer isso, de tão sobrecarregada que estava ontem. Eu pedi para ele configurar. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, é isso mesmo o texto? João 6,35, tá certo. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. João é um evangelho maravilhoso. Quando eu estou ensinando, discipulando alguém que não quer ler o Antigo Testamento, porque eu deixo isso muito à vontade, eu digo assim: leia o primeiro livro de João então. Porque o evangelho de João, ele trata Jesus Cristo naquilo que é essencial para a subsistência humana. O que é essencial para a gente viver? Pão e água. Pão simbolizando alimento e água, porque o nosso corpo, quando nascemos, é aproximadamente 70% de água. Quando vai envelhecendo, vai perdendo esse percentual. João, que fala do próprio Cristo, ele diz: eu sou. Já é algo a chamar a atenção, porque Deus falou: eu sou. Quando Moisés perguntou a ele: quem direi, Senhor, que tu és? Vai lá e fala a Faraó: eu sou, te enviou. Eu sou pode dizer o sentido de eternidade, eu sou mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E também há um outro sentido: eu sou quem eu quiser vir a ser. Isso é muito maravilhoso, porque ele está dizendo: eu me manifesto como eu quiser me manifestar. Se eu quiser me manifestar em uma sarça que pega fogo e não se consome, eu manifesto. Se eu quiser manifestar em uma pedra para que essa pedra jorre água, eu manifesto. Se eu quiser me manifestar em uma coluna de fogo, eu me manifesto. Se eu quiser me manifestar em uma coluna de nuvem, eu me manifesto. Se eu quiser me manifestar em um vento tempestuoso, eu me manifesto. Se eu quiser me manifestar em uma brisa, eu me manifesto, porque eu sou. Que Deus maravilhoso, queridos. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quantas coisas maravilhosas foi feito por mim e por você. E nós às vezes não damos a honra devida ao Senhor. Honrar não se honra só com os lábios, se honra com a maneira de viver. Muito mais com a maneira de viver. Como eu tenho vivido para glorificar o nome do Senhor. Em João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou. Algum ser nesta terra consegue viver sem luz? Não. A luz, o processo da luz nas árvores, fotossíntese, o processo da luz em todos nós, do sol, que é uma coisa também que eu estou passando também por esse tratamento. Minha vitamina D estava no chão, então eu estou recuperando a vitamina D, que quase todos nós temos carência de vitamina D, se você não sabe disso. De um tempo para cá que os médicos estão requerendo o exame de vitamina D. E vitamina D não é vitamina, é um hormônio que produz todo o equilíbrio de todos os hormônios que tem em você. Às vezes você está pensando que o seu problema é emocional, você está com um problema físico, faltando esse hormônio D. E muitos médicos ignoram isso até hoje. Quando nós analisamos que ele diz: eu sou a luz do mundo, porque ele está dizendo de algo que é essencialmente necessário para a vida. Quando ele fala que eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida, eu sou a água
a fonte de água da vida, ele está dizendo, talvez como uma sensação que eu e você só tem em um aspecto, o ar. Se tirarem o ar de nós morremos. Viver 5 minutos sem ar, eu tive essa experiência não em minha vida de acompanhar no trabalho, na indústria que eu trabalhei, uma pessoa caiu em um reator e ele ficou lá dentro respirando gás carbônico por 4 a 5 minutos e foi socorrido e não teve uma sequela. Não pode, porque todas as suas células dependem do oxigênio. E uma outra coisa, que é o peixe, que eu gosto de comparar, o peixe não pode viver fora da água. Se ele for tirado dentro da água, o que acontece com ele? Quem é Deus para nós? Você e eu não podemos viver fora de Deus. Já foi falado aqui, nós somos templo do Espírito Santo, os irmãos falando por outros irmãos. Hoje Deus habita em nós. Apocalipse diz que quando chegar a completude de tudo, não haverá mais templo, não haverá mais lâmpada, luz de lâmpada nem de sol. Nós habitaremos nele. Hoje ele habita em nós, na eternidade nós habitaremos nele. Isso é um processo que Deus está revelando do Antigo ao Novo Testamento. Tudo que ele nos permitiu viver nessa terra é figurativo, não é a última coisa. Quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Tem coisas que a gente vive em parte que prejudica muitas vezes nossa comunhão com Deus. Às vezes prejudica. Quando não se tem maturidade, quando não se entende para que isso existe. Aí quando a gente vai ver a nossa vida com Deus, é uma vida superficial. Não é uma vida de quem Deus habita nele. É uma vida de quem ainda está sendo dirigido e conduzido pelo mundo. A gente precisa analisar isso. João, na verdade Jesus falando e registrado por João, no capítulo 10, não vou passar por todas as referências, eu já enviei esses slides, diz que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor. Ninguém entra se não for pela porta do aprisco. Quem tentar entrar por qualquer outro lugar se faz ladrão e salteador. Tudo isso foi construído para nós, figurativamente, para quando chegar o que é perfeito, que é a manifestação do Senhor em nossas vidas, a gente olhar para tudo isso, eu fico maravilhado. Tem hora que eu estou meditando em casa, sozinho, eu fico maravilhado quando aqueles pontinhos que estão soltos na mente, e Deus faz assim, parece que é o Espírito Santo de Deus riscando, ele pega um pontinho, aí risca e diz assim, ó, vá até aqui, filha. Eu digo, Jesus, é isso, meu Senhor? É isso, filha. Eu fiz isso para isso. Eu fiz isso para isso. E ele começa ligando todas as conexões que estão soltas em nossa mente. Não porque faltou instrução. Porque às vezes nós fomos de forma descompromissada. Às vezes porque faltou fé. Às vezes porque a gente ainda não quer aprender. Às vezes a gente pensa que quer aprender. Mas quem quer aprender, querido, ele se lança verdadeiramente. Quando eu fui fazer a convalidação na Faculdade Batista Brasileira, com alguns colegas que tinham sido meus alunos no seminário, eu senti de Deus naquele momento em fazer, na FBB, eu chegava lá e ficava calado. Eu não perguntava nada. Primeiro que eu ali não estava em condição de professor, estava na condição de aluno. Segundo que, por mais que eu não concordasse com tudo que alguns professores estavam passando, muitas coisas fizeram conexões na minha mente. Quer ver uma conexão que fez nesse contexto, você entendeu o que é conexão? Quantos de nós ouvimos falar, desde quando o Senhor nos converteu, que vai ter o arrebatamento da igreja? Todos nós já ouvimos falar sobre isso. E todos nós já ouvimos falar e aprendemos e fomos ensinados dessa forma, que é a compreensão mais disseminada, é que a igreja vai ser arrebatada antes. É isso que mais, até aquele filme lá, Deixados para Trás, retrata isso. Até um dia que eu tive aula, e todos nós pensávamos isso, inclusive eu. Quando tive aula com o professor falou de uma volta de Cristo não aparente. Uma visualização de Cristo, na verdade uma
manifestação de Cristo sem aparição, sem ele aparecer. Seria uma manifestação nas nuvens. Nessa manifestação ele ia harpazo, que no grego ele iria arrancar as pessoas, tirar as pessoas de lá. Naquela mesma hora que esse pastor estava ensinando, pastor e professor lá da Faculdade Batista Brasileira, veio uma conexão na minha mente. Duas vindas de Cristo? Tem alguma coisa errada. Uma que não é aparente, outra aparente, tem alguma coisa errada. A partir daí eu vou pesquisar. Comecei a estudar, para entender que não existem duas vindas. Se construiu essa ideia de duas vindas. Só tem uma vinda de Cristo. A vinda, aquela primeira que teve, e essa segunda, essa volta, só tem uma volta. Aí, às vezes você lê determinados textos, mas você não atenta àquilo que você está lendo. Eu já li a Bíblia, sei lá, umas 5, 6, 7 vezes, não anoto. Mais ou menos isso. Mas eu nunca tinha atentado o que diz em 1 Coríntios 15, 52. Com detalhes. 1 Coríntios 15, 52 diz assim, ó. Ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Aí eu digo, Senhor, quando é que Cristo vai voltar? Quando ressuscitar os mortos. Ele não volta antes da ressurreição dos mortos. Ele vai voltar para ressuscitar os mortos. Quando será o toque da última trombeta? Aí eu fui para o Apocalipse. Depois da grande tribulação. As trombetas serão tocadas pós-tribulação. Na última trombeta, é o que está em Mateus 24. O céu se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Aí aparecerá nos céus a figura do Filho do Homem. Então nós somos colocados diante de determinados assuntos e às vezes nós não temos esforço para buscar da parte de Deus essas conexões. Quando vem as conexões, queridos, nós ficamos maravilhados. E percebemos quão perfeito era a revelação do Senhor. É maravilhosa a revelação do Senhor. E é muito profunda quando a gente vai percorrendo todo o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes nós não falamos tudo o que nós pensamos. Às vezes a gente pensa em falar, mas a gente segura. E sempre quando acontece isso comigo, Cristo me faz lembrar, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar quando Cristo falou aos seus discípulos. Muito mais tenho eu para vos ensinar, mas vocês não estão prontos ainda. Quantas coisas tem o pastor Neto para nos ensinar? Quantas coisas? Mas às vezes nós não estamos prontos para ouvir. O nosso nível ainda não é o nível espiritual. Paulo diz isso aos Coríntios. Eu ensinei vocês o leite e não dei um alimento sólido, porque vocês não estavam prontos para receber. João, eu citei 2 livros principais, Hebreus, porque Hebreus está apontando para o tabernáculo, e João, porque João fala das essências daquilo que é elementar para a vida. Eu não posso viver sem água, eu não posso viver sem alimento, eu não posso viver sem luz. Sem essas coisas, nós perecemos. Jesus é isso. Sem Ele nós não vivemos. Por isso que conhecer Jesus é tudo. Olhar para Cristo e tropeçar em Cristo. Olhar para a palavra e tropeçar na palavra. Muitos têm feito isso. Muitos tropeçam em Cristo, muitos tropeçam na palavra. Não é para a gente tropeçar nem em Cristo, nem na palavra de Deus. Se a gente se lançar nos pés do Senhor e querer de fato desejar aprender a palavra de Deus, nós vamos crescer, queridos. Nós vamos crescer que a gente não tem noção do quanto vocês, nós, cada um de nós, temos condições de crescer na fé. A gente às vezes não tem noção. Aquilo que Deus quer investir em nós. Porque a gente está em um mundo que jaz no maligno. Um mundo de densas trevas. E eu e você só vamos conseguir vencer cheios do Espírito Santo. Só vamos conseguir vencer cheios da palavra da verdade. O que está acontecendo no mundo e o que está sendo preparado no mundo para vir, a fé dos santos será provada. Esse ano, não me lembro quando foi, minha esposa, ela teve os seus processos em casa, ela é responsável para cuidar do lar. Deus falou para ela: fé inabalável. Chego a tremer por dentro. É um tempo de fé inabalável.
Deus abençoe a todos, pastor Valdino.